Olá, amiguinho! Seja bem-vindo à primeira edição do nosso programa Mundo Infantil. Estamos em direto para todo Moçambique através das nossas plataformas digitais do Facebook e YouTube. Eu sou Kátia Digno. E eu sou Exélio Alberto. Estamos aqui para garantir as vossas manhãs de domingo muito divertidas e interessantes. O nosso tema de hoje é trabalho infantil no âmbito da Covid-19. E hoje temos como convidado o Zoabir Zubair. Ele que vai nos esclarecer mais um pouco sobre o trabalho infantil no âmbito da Covid-19. E temos algumas questões que preparamos para ele e ele vai tentar nos dizer o que percebe ou o que entende. Bom dia! Ora viva, como estão? Muito bem! Aqui também, graças a Deus. Como te sentes em participar do nosso programa? Na verdade, sinto-me honrado, lisonjeado por receber o convite. É um convite muito especial. E também não só irei abordar aqui um tema muito importante para a atualidade que estamos a viver e espero ter uma boa comunicação. Claro. Sim, temos algumas questões que os pais encarregados de educação precisam ficar a saber sobre os trabalhos infantis neste tempo em que enfrentamos uma pandemia muito perigosa. Sim, que o alvo mais perigoso são as crianças. Sim, quais são os riscos que uma criança pode correr efetuando trabalhos infantis em lugares de aglomeração? Sim, na verdade, tratando-se de trabalho infantil e não só pelo tempo que estamos a vivenciar, as crianças elas não estão deixadas de lado, elas também estão propensas a contrair este vírus maligno e tendo em conta que a doença é transmissível estando em lugares assim com muita enchente ou aglomerados, para evitar essa contaminação é necessário que as crianças não se dirijam para estes lugares, né? Porque é lá onde há maior possibilidade de se contaminarem pelo coronavírus. Sim, sim. E temos visto muitas crianças nos mercados, paragens, a fazerem trabalhos que não deviam fazer, por exemplo, como vender bolinhos, refrescos. Como é que se deve evitar isto? Sim, na verdade, aquele trabalho exercido por menores, a dado momento, não é com intenção de maltratar as crianças, mas talvez seja por uma maneira de subsistência, uma maneira de arranjarem alguma coisa para poderem se alimentar em casa. Então, os pais ou os encarregados de educação têm mandado as crianças para irem fazer negócio, né? Então, são coisas da vida, mas tratando-se de uma pandemia, é necessário que os pais, visto que a informação está a rodar por todo canto, é necessário que as crianças também estejam atualizadas acerca dessa doença e porque elas diariamente convivem com pessoas e o lugar onde elas efetuam o negócio é exatamente lá onde há aglomerado ou aglomeração e é nesse momento que elas devem se prevenir, usando as máscaras, lavando as mãos, tendo um álcool em gel ou outro meio de prevenção dessa pandemia. Sabendo que essas crianças não têm possibilidade de ter um álcool ou não tem um lugar onde encontrar um sabão e água, como é que elas devem se prevenir? Na verdade, essa doença, é claro que nem todas as pessoas têm possibilidade para poder se prevenir ou ter os materiais apropriados para a prevenção dessa pandemia, mas é necessário que se observem pelo menos as medidas mínimas de prevenção. A higiene também é uma das medidas de prevenção da Covid-19. Então, a criança negociante pode não ter exatamente o álcool em gel, mas
procurar distanciar-se e, desde o momento que mantenha o uso correto da máscara, e sempre que ter um contato com alguém, procurar um lugar. Existem lugares públicos para poder fazer as lavagens das mãos, mercados têm sítios próprios para fazer lavagem das mãos. Talvez esse seria o meio mais viável para as pessoas que não têm essas condições. E sabemos que as crianças são mandadas para o mercado. Então, qual é a dica que deixa para que as crianças se protejam lá? A dica é essa que eu referi aqui anteriormente. As crianças se dirigindo para esses lugares com muita aglomeração, elas devem vestir corretamente a máscara e, ao sair de casa, lavar as mãos. Se chegarem lá no mercado, independentemente das coisas que vão fazer lá, ao saírem do mercado devem lavar as mãos e, ao chegarem nas suas casas também, devem lavar as mãos. Talvez dessa forma estariam a se prevenir da Covid-19. E já é sabido que com esta pandemia as crianças são obrigadas a ficar em casa. E que ideia dá para os encarregados de educação lá em casa que tenham algo para que as suas crianças fiquem ocupadas em casa e que não tenham necessidade de sair? Exatamente. Tratando-se dessa questão, eu penso que nem todos os pais têm condições suficientes para manter os filhos em bom estar, nesse caso, para não poderem sair de casa. Mas tratando-se de uma doença que está a afetar quase todo mundo, eu penso que os pais poderiam adotar maneiras de fazer os seus filhos não saírem de casa. De que forma? Dando exercícios, visto que as crianças não estão a estudar. Então, talvez num futuro próximo elas possam regressar às aulas. Então, resolvendo exercícios, resolvendo os exames, fazendo cópias, assistindo, telejornais, bonecos, notícias infantis, lendo manuais, revistas infantis, talvez elas estariam ocupadas e não só lendo qualquer manual, elas poderiam aprender mais. E é nesse momento de muita concentração, onde as pessoas aprendem mais. Então, é mais ou menos isso. E sabemos que tem certas crianças que frequentam a escola, principalmente as crianças que estão a frequentar a 7ª classe. Sabemos que dentro em breve terão a avaliação final, que é o exame. Então, qual é a dica que deixa ficar para as crianças e como é que podem se prevenir lá dentro da escola? E, para além disso, como é que têm sido os preparativos das crianças? Sabemos que estamos com o âmbito da Covid-19. Então, qual é a dica que deixa para as crianças? Sim, a primeira dica que eu deixo para os pequenotes lá em casa é que elas estudem. Tratando-se de exames, para poderem ter boas notas, elas devem se preparar. Devem resolver exames passados, devem resolver testes e procurarem aprender com outras pessoas. Desse modo, estariam -se a preparar da melhor forma e poderão ter bons resultados nos exames. A segunda maneira é elas se prevenir. Coronavírus não escolhe ninguém, coronavírus está a matar, como nós estamos a ver em telejornais, em rádios, que essa é uma doença perigosa. Então, visto que elas, regressando aos exames, também estarão aglomeradas, é necessário que também observem todas as medidas de prevenção contra esta pandemia que está a assolar o mundo inteiro. Claro. Como temos visto nos jornais, as nossas crianças da 1ª à 6ª classe, elas já estão quase há um ano sem aulas. Certo. Então, que ideia dás aos pais encarregados de educação lá em casa para que façam algo para que as suas crianças não percam o foco do estudo? Na verdade, essa questão relaciona-se com a questão que me foi dada anteriormente. Eu aconselho os pais a aplicarem os seus filhos, nesse caso, porque tratando-se de criança, elas nem sempre acatam as ordens dos pais. Então, é necessário que
os pais insistam e persistam para que os seus filhos fiquem em casa e não só ficar em casa, fazendo atividades caseiras, fazendo atividades escolares. As crianças irão melhorar as suas capacidades físicas, as suas capacidades mentais. Então não basta só ficar em casa, visto que elas estão sem estudar, então é necessário que elas se preparem para quando regressarem às aulas, elas regressem com um ritmo positivo. Exato, então é mais ou menos isso. Neste tempo da Covid-19, temos visto muitas crianças nas ruas, além das crianças que exercem o trabalho. Tem as crianças que saem às ruas para jogar futebol, brincar. Qual é o conselho que dá aos pais encarregados dessas crianças? Sim, na verdade, com a pandemia e não só com a sua evolução, muitas atividades tiveram que parar e as atividades desportivas não ficaram de lado. Então o governo proibiu que se exercesse algumas práticas desportivas e não só as crianças devem ficar em casa até que a situação se normalize. Não que elas não possam jogar, elas podem jogar, mas quando a situação se normalizar, as autoridades competentes irão autorizar para que elas regressem. Mas nesse momento dessa pandemia, a prática do desporto, e não só o desporto coletivo, refiro-me do futebol, basquetebol, é a partir daí onde há mais facilidade das pessoas contagiarem-se. Então, tratando-se de uma pandemia bastante perigosa, eu aconselho as pessoas, as crianças nesse caso, a manterem-se em casa até que tudo se normalize. Muito obrigada. Então, deixamos cá ficar algumas ideias e alguns conselhos para os nossos tios, pais encarregados de educação aí em casa. Últimas considerações? Sim, antes quero agradecer o programa pelo convite, dizer que foi bom participar, falar de um tema bastante interessante. E espero participar mais vezes para abordar não só este tema, mas outros temas com interesse nacional, não só nacional, internacional. Em forma de abraços, deixo aqui abraços a toda a família lá em casa, aos meus irmãos, a todos que me conhecem, e muito obrigado. Obrigado a nós por ter aceito o nosso convite. E os apelos que eu deixo ficar é que as crianças sempre sejam portadoras das máscaras e as crianças que vão frequentar os exames continuem estudando e estudem e façam o vosso exame com cautela. E meus abraços para todos. Até a próxima edição. Tchau.